E aí pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Breno Araújo, pelo Dev Dojo. Vou dar continuidade ao nosso curso aqui, Marco Zero Virando um Desenvolvedor. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que é um programa de computador. Nós vamos iniciar a nossa aula com a seguinte pergunta: o que são programas? Bom, em algum momento da sua vida, talvez você já deve ter ouvido falar essa frase. Um programa de computador é um conjunto de instruções. Beleza, mas essa é uma daquelas frases que tecnicamente devem fazer algum sentido, mas que soa meio inútil, certo? Bom, aí você pega, por exemplo, um software como esse que eu estou utilizando aqui, o OneNote, né, que eu uso para fazer os meus desenhos bonitinhos, e se pergunta, mas cara, isso aqui realmente é só um conjunto de instruções? E eu vou te dizer, sim, isso aqui é um conjunto de instruções, é formado por um conjunto de instruções. O que eu quero dizer é que cada programa de computador é feito de uma série de instruções, né? Uma sequência de comandos, de pequenos comandos separados, onde cada um vai fazer algo muito específico dentro do software. Cada um vai descrever uma ação que o computador vai ter que tomar e essa ação é específica, certo? Então, por exemplo, aqui nesse software pode ter 5.000 ou 5 milhões de instruções, a gente não tem como saber só olhando para ele a quantidade de instruções que compunha esse software. E a arte de programar está nisso aí. Você pegar uma ideia maior, dividir ela em pequenas etapas, né, em várias partes, ordenar isso de maneira que você vai chegar à finalidade do software e passar isso, inclusive, para centenas, milhares de desenvolvedores, se for o caso. Beleza? Então, o legal disso é que cada pessoa já nasce com essa capacidade de pegar algo maior e dividir em pequenas partes para passar instruções. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um amigo seu ligou, esse cara não sabe fazer miojo e te pediu uma receita de miojo. Eu sei que é difícil alguém não saber fazer miojo hoje em dia, mas vai que, né? Então, beleza. Ah, por que miojo? Cara, miojo, não preciso nem falar, né? É vida. Então eu vou pegar aqui, o carinha ligou e falou: ó, carinha, é o seguinte, pega a panela, coloca 200 ml de água, acende o fogo, coloca a panela sobre o fogo, espera 3 minutos, coloca o macarrão, espera 1 minuto, coloca o tempero, mexe bem até que esteja bem misturado e sirve um prato. Beleza, acabei de passar aqui um conjunto de instruções ordenadas para ele chegar ao resultado final, que é fazer o miojo. Certo? Se ele seguir tudo corretamente, no final disso aqui ele vai ter feito o miojo. Agora vamos supor que o carinha lá deixou de seguir algumas das nossas instruções. Vamos supor que ele pegou a panela, acendeu o fogo, colocou a panela sobre o fogo, esperou 3 minutos, esperou mais 1 minuto, colocou o tempero, mexeu bem o tempero e serviu em um prato. Bom, se ele deixou de executar duas das nossas etapas aqui, o que ele vai ter no final? Vai ter o macarrão? Vai ter o miojo? Não vai, né? Então, beleza. Se ele pular umas etapas, ele não vai chegar ao resultado. E se por um acaso ele fizer primeiro isso, depois ele vir aqui, acender o fogo, depois de voltar lá, colocar 200 ml de água na panela, depois ele esperar 3 minutos, depois disso ele vai colocar a panela sobre o fogo, né? E continuar aqui o resto dos passos corretamente. Perceba que ele não seguiu uma sequência ordenada que a gente passou. O que ele vai ter depois? Ele vai ter uma água sobre o fogo, né, durante uma água fria, depois vai colocar o macarrão, vai esperar mais 1 minuto e tudo mais, e não vai chegar no resultado correto, que é o que a gente queria, o miojo quentinho, né, para poder comer. Então, isso aqui foi um conjunto de instruções que a gente passou para alguém para ele executar. E num software basicamente é isso. A gente vai passar um conjunto de instruções, né? Claro que em uma sintaxe diferenciada, né? Utilizando uma linguagem de programação e tudo mais, e para poder o computador executar o que a gente quer. E eu tenho um outro exemplo aqui de outra receita, né? Dessa vez uma receita de feijão, que para exemplificar para vocês como é a questão da complexibilidade das coisas. Então, para fazer um miojo, eu tive aqui 10 instruções. Já para fazer um feijão, eu vou ter várias instruções aqui dentro de um bloco maior de instruções, certo? Então, ele separou em 3 partes, mas dentro de cada parte eu tenho várias pequenas instruções. Então, dentro de um software também seria mais ou menos isso. Vamos supor, eu tenho
um software que calcula um mais um, né, dois números, e tem um outro software que faz um cálculo para achar a radial de um determinado elemento, beleza? Bom, aí vem a pergunta, mas e o que é uma linguagem de programação? O que o computador entende? Bom, o computador ele entende na verdade ele vai entender binário, certo? A máquina lá, o processador vai entender código binário. Mas para facilitar a vida do programador, surgiram as linguagens que a gente considera alto nível. São linguagens de programações que a gente escreve mais ou menos instruções tipo leia 1, leia 2. Só que cada linguagem tem a sua particularidade, que é o que a gente chama de sintaxe da linguagem, certo? E aí o computador vai executar essas instruções. Esse conjunto de instruções, ou uma instrução em si, vai depender do programa, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de linguagem de programações com alguns códigos. Nesse caso aqui ele inicia um programa e printa na tela. É preciso fazer todos os algoritmos para aprender, certo? Aí ele vem aqui em outro código em outra linguagem e diz o seguinte: string, semáforo, blá blá blá. Bom, o que são esses string? O que é uma string? O que são esses caras? Isso aqui tudo vocês vão aprender mais para frente, né, quando for aprender uma linguagem específica. Mas o que eu quero mostrar aqui é que isso aqui é uma espécie de instrução que o computador vai entender, beleza? Aí você pega, pô, mas aqui eu tenho pequenos conjuntos de instruções. Aqui eu já tenho um conjunto bem maior. Em outra linguagem, para uma função específica de um software, vai fazer uma coisa completamente diferente do que aquilo que a gente estava vendo ali, beleza? E aqui no Dev2, o que a gente vai aprender? Bom, a gente vai aprender na verdade a fazer programas no Dev2, e nesse curso em específico a gente vai aprender a base para fazer esses programas, né? Então aqui eu pretendo ensinar para vocês focar em lógica de programação. Não vou pegar uma linguagem específica, passar para vocês aprenderem sintaxe de uma linguagem. Eu vou usar aqui nas aulas do Dev2, por exemplo, o Portugal estruturado. Através do Visual G, nós vamos criar alguns algoritmos e criar uns pequenos programinhas, mas sem focar em sintaxe, focar mais na parte de lógica de programação, de como pensar como um programador. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma aula. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Se gostou, compartilha. Tem que dar um curtir aí também. Tem nossa página no Face também, que é o Dev2GBR. E se vocês gostaram, vamos ajudar aí a divulgar.